Bom, pessoal, dando continuidade às nossas aulas de evaporação, nós vamos falar um pouquinho sobre sistemas de economia de vapor em sistemas de evaporação e na operação de evaporação. Lembrando que, sem sombra de dúvida, o vapor é o maior custo operacional de o consumo de vapor nos sistemas de aquecimento é o maior custo operacional dentro de uma planta de evaporação. Alguns dados, algumas informações pessoais que eu tenho com algumas indústrias reportam que, por exemplo, na concentração de leite, né, na produção de leite em pó e leite condensado, que é uma indústria que utiliza muito vapor, que utiliza evaporação, inclusive, os custos, descontando o custo de matéria-prima, obviamente, os custos de vapor, o custo com a produção de vapor nessas plantas chega a 70% a 80%. Então vejam que é um parâmetro bastante importante dentro do custo operacional de uma indústria, o vapor, o aquecimento. Tá? Então alguns sistemas eles são utilizados, né, com esse objetivo, né, de reduzir o consumo de vapor dentro da indústria. Bom, entre esses sistemas, né, eu vou comentar alguns aqui, principalmente dois, e posteriormente a gente vai ver um pouquinho mais a fundo, né, o cálculo a respeito disso. Então, o parâmetro economia de vapor nós já vimos em alguns outros momentos, né, inclusive em exercícios que nós já fizemos em outras atividades. Né, a economia ela representa o quê? A quantidade de material evaporado, né, conforme a nossa nomenclatura utilizada na disciplina. Então, o somatório aqui das correntes V do meu processo, dividido pelo vapor consumido no sistema de aquecimento, né, que é dado aqui pela corrente S. Esse é o parâmetro de economia que nós vamos utilizar. Sempre como base para verificar se um sistema de recuperação de vapor ele está sendo efetivo ou não. Então, os primeiros sistemas de recuperação de vapor, ele consiste, de redução de consumo de vapor, ele consiste nos sistemas de evaporação de múltiplos efeitos, ou múltiplos estágios, né? Dependendo da literatura, usa efeito ou estágio. Então, como é que funciona esse tipo de sistema? E aqui eu tenho um vídeo, né, para ilustrar para vocês. Let's first look at this animation of a triple effect evaporator. We have steam coming in and entering the first effect, and the condensate. Eu vou narrando ele. Vocês viram que é um vídeo do Paul Singh, uma das principais, um dos principais nomes aí na área de processamento de alimentos, né? Então eu vou fazer uma explicação aqui sobre esse processo que vocês estão vendo. Então, os sistemas de evaporação de múltiplos efeitos consistem em vários evaporadores, como vocês estão vendo aqui, em que o primeiro evaporador, né, utiliza vapor de caldeira. Então, nesse primeiro evaporador, nós temos vapor de caldeira que aquece, né, condensando aqui no interior dos tubos dos trocadores de calor, do trocador de calor, né, aquece a solução e acaba que esse evaporador, né, o material produzido nesse evaporador acaba condensando. Né? Ao aquecer a solução evapora, né, evapora aqui em cima, então parte da solução, a parte aquosa da solução acaba evaporando, né? Essa parte aquosa vai lá para o separador de vapor, né, de evaporado, né? E aqui no fundo, então, nós temos o líquido concentrado, o produto concentrado. Vejam que a alimentação está aqui, nós temos um reciclo, né? Porém isso não é o mais importante aqui, essa parte do produto, né?
Parte do produto vem aqui para o segundo evaporador, né? Vocês estão vendo aqui por essas linhas mais alaranjadas, né? E o produto segue depois lá para o terceiro evaporador. A grande sacada dos sistemas de evaporação de múltiplos efeitos consiste no que, gente? Consiste em utilizar, deixa eu pegar aqui um pouquinho mais para trás, consiste em utilizar o vapor, o material evaporado no primeiro efeito, como vapor de aquecimento do segundo efeito. Então, o que é evaporado no primeiro efeito vai trocar calor lá no segundo efeito do evaporador, aquecendo aquele produto que já veio pré-concentrado aqui do primeiro evaporador. E isso segue. Então, o produto vai para o terceiro evaporador, e o terceiro evaporador, ele usa o quê? Vou passar aqui um pouco para frente. E o terceiro evaporador, ele vai usar o quê? Ele vai usar como elemento de aquecimento, como fluido de aquecimento, o material evaporado no segundo evaporador. E assim por diante. Então, nesses sistemas, vocês vão ver que o quê? Nós temos apenas uso de vapor de caldeira no primeiro evaporador. Nos demais evaporadores, né, nós temos a utilização do material evaporado no evaporador anterior, né, como vapor de aquecimento. O que acontece, o que isso requer, né, pessoal? Para isso, o que requer, né? Então vejam que, por exemplo, vou pegar um exemplo numérico que talvez fique mais fácil para vocês entenderem. Se o primeiro evaporador aqui o líquido está sendo produzido a, sei lá, 100 graus Celsius, por exemplo, o vapor está sendo gerado aqui a 100 graus Celsius. Eu vou precisar um vapor mais quente, né, com maior temperatura, para que ele transfira a energia aqui, né? Lembrando que a transferência de energia se dá por gradiente de temperatura, tá? O que vai acontecer então no evaporador seguinte? Se esse vapor está a 100 graus Celsius, né, a 100 graus Celsius aqui, e ele vai aquecer o evaporador seguinte, certo? O que é necessário, gente? É necessário que nesse evaporador seguinte, o líquido esteja numa temperatura de saturação menor do que os 100 graus Celsius. Então, portanto, ele vai estar trabalhando, por exemplo, numa temperatura de saturação de 80 graus Celsius. Né? Só para exemplificar aqui. No evaporador seguinte, o vapor vai estar saindo na condição de saturação, na condição de ebulição do sistema, certo? Então, se estava a 80 graus Celsius, ele vai estar saindo a 80 graus Celsius. Logo, esse último evaporador também vai estar no quê? Vai ter que estar numa temperatura de saturação menor do que a temperatura de saturação do estágio anterior. Então, sempre a temperatura de saturação ela vai ter que diminuir de um estágio para outro, para que ocorra a transferência de calor devido a um gradiente de temperatura. E a forma que eu tenho para reduzir a temperatura de saturação é modulando a pressão do sistema. Então, para que nesse ponto esteja 60 graus Celsius, por exemplo, a ebulição, né, eu vou trabalhar lá com uma pressão de 0,2 atm. Para que aqui esteja 80, eu vou trabalhar lá numa pressão de 0,5 atm. E para que aqui esteja a 100 graus Celsius, a temperatura de saturação, eu vou trabalhar numa pressão de 1 atm. Então, vejam que a temperatura de saturação cai, né, de forma que a pressão de cada sistema também tem que ser reduzida. Tá?
É mais ou menos o que está falando aqui nesse texto, que eu vou deixar para que vocês façam uma tradução e posterior uma leitura complementar, mas o que eu quero frisar aqui no negrito aí que eu botei nesse texto. Os múltiplos efeitos, os evaporadores de múltiplo efeito é o principal meio usado para a economia de vapor e de energia dentro de uma indústria, tá? Por quê? Né? Se a gente estivesse trabalhando numa mesma temperatura de evaporação, tanto o vapor de aquecimento quanto o produto evaporado, que isso contraria a segunda lei da termodinâmica, mas aqui é só um exemplo didático que, inclusive, é um texto lá do Perry, tá? Eu precisaria de 1 kg de vapor de aquecimento para evaporar 1 kg de água, certo? Por consequência, se eu tenho 3 evaporadores, né, e eu só utilizo o vapor de aquecimento no primeiro evaporador, né, eu acabo aumentando a minha economia tantas vezes quanto o número de evaporadores. Tá? Então essa é a ideia por trás de um sistema de evaporação de múltiplos efeitos. Né? Porque a água que é evaporada em um serve como meio de aquecimento no outro evaporador, no segundo evaporador. E assim por diante. Né? Então, nós só temos o consumo de vapor, lembrando que aqui a corrente S de STEM era caracterizada como um vapor de caldeira, um vapor de aquecimento, um vapor de qualidade. Eu também uso esse termo em aula para diferenciar vocês, tá? Para diferenciar para vocês. Tá? Então, eu acabo usando apenas vapor nesse primeiro estágio. E no segundo estágio eu uso o evaporado do primeiro como meio de aquecimento. No terceiro eu vou usar o evaporado do segundo como meio de aquecimento e assim por diante. Tá? É comum, né, nós termos de 4 a 5, 6, 7 efeitos. É comum. Por exemplo, na indústria de papel e celulose, né, galera da engenharia química, é comum ter de 6 a 7 efeitos para concentrar o licor negro, né? Quem vê aí a tecnologia de papel e celulose sabe o que eu estou falando. Então, é um resíduo que acaba sendo utilizado nas caldeiras e tudo mais, tá? Tem efeitos com muitos, como 17, eu tenho evaporadores com muitos efeitos, chegando até 17 efeitos, tá? E ele coloca aqui que a economia de vapor de múltiplo efeito, ele aumenta conforme o número de efeitos. Porém, tem um problema, tá? Tem um problema que eu vou citar num outro texto, aqui que eu uso como complementar. Porém, eu já vou dar um spoiler aqui, né? O que acontece? Como o meu gradiente de temperatura ele vai reduzindo, aqui de um efeito para o outro, né? E eu não tenho um vapor com tão alta qualidade quanto o vapor de caldeira no segundo e no terceiro efeito, né? Porque é o evaporado do efeito anterior. Acaba que na prática, quanto maior o número de efeito, maior a área total de transferência de calor, né? Porque uma coisa é eu pegar aqui o vapor a 120 graus Celsius e colocar em contato com um líquido a 60 graus Celsius. Então eu vou ter um delta T de transferência de calor, né, de 60 graus Celsius. Outra coisa é eu ter 20 aqui, 20 aqui e 20 aqui. Eu não vou somar esses ΔTs. Tá? Então eu vou precisar mais área de troca térmica nesse caso aqui. Tá? Então essa é uma consequência do processo. Enquanto eu tenho economia ao longo da operação, né, o meu custo de implantação de sistemas de múltiplos efeitos é mais alto por conta da maior área de troca térmica dos evaporadores. Então, basicamente, o primeiro efeito é aquecido pelo vapor de caldeira, o segundo efeito é aquecido pelo vapor, pelo evaporado do primeiro efeito e assim sucessivamente, né? Dessa forma, só o primeiro efeito consome vapor,
né, o que dá, então, economias de vapor. Se eu tenho lá, lembram, de um efeito, a minha economia vai ser aproximadamente 1, 0,80, 0,80, 0,85, 0,90, né, a economia de vapor. Se eu tenho dois efeitos, a minha economia vai ser aproximadamente 2, tá? Então 1,6, 1,7, 1,8. Se eu tenho 3 efeitos, a minha economia tende a ser 3 aqui. Então 2,6, 2,7, 2,8 vão ser os meus valores de economia. Obviamente que vai depender muito, né, da condição de alimentação aí do meu produto. Ah, mas só para vocês terem uma ideia, o objetivo seria esse. Se fosse um processo ideal, né, se fosse um processo termodinâmico ideal, né, aqui nós teríamos uma economia de 1, aqui nós teríamos uma economia de 2 e aqui nós teríamos uma economia de 3. Tá? Esses sistemas eles podem ser configurados de diferentes maneiras, tá? Para simplificar aqui, né, a gente sempre coloca o primeiro efeito como aquele que tem o vapor de caldeira e sucessivamente aqui, né? Então o segundo efeito recebe o evaporado do primeiro como meio de aquecimento, o terceiro do segundo e assim por diante, tá? Então sempre essa ordem é mantida para entender as configurações, tá? E aí a primeira configuração é uma configuração de alimentação à frente ou adiante, tá? Então alimentação à frente ou adiante. Nesse processo de alimentação, nessa configuração, a alimentação é feita no primeiro estágio, certo? Vai para o segundo, vai para o terceiro e vai para o quarto. Vantagem desse sistema. Como a pressão aqui é sempre menor, né? A pressão do segundo para o terceiro para o quarto vai sempre reduzindo, né? Essa movimentação do fluido acontece de forma natural, porque sempre um fluido vai se movimentar de um local de maior pressão para um local de menor pressão. Tá? Já na alimentação contrária, tá? Ou inversa, como o próprio nome diz, contrária ou inversa, também contracorrente, vocês podem usar esse termo, a alimentação ocorre lá no último evaporador. Tá? No último evaporador. E aí o que eu tenho que ter aqui como o último evaporador tem a pressão menor para uma pressão maior, para uma pressão maior, para uma pressão maior, né? O que eu tenho que ter aqui? Eu tenho que ter máquinas de fluxo para fazer esse movimento. Aí você vai me perguntar, tá, professor, mas qual é a vantagem então de eu fazer uma alimentação contrária, tá? Ou uma alimentação adiante. Quando nós temos efeito DPE, nós temos que lembrar que em cada equipamento, tá? E isso também afeta a área de seção transversal, depois eu vou mostrar isso para vocês, cada unidade de evaporação vai ter uma EPE, certo? E quanto mais concentrado, né? Quanto mais concentrado, maior a EPE. Então o que acontece? Se o meu produto tem EPE, né, o ideal é que ele concentrado entre em contato com o meu vapor de maior qualidade. Tá? Então a configuração contrária ela é bastante utilizada quando temos elevação de ponto de ebulição. Tá? Quando o produto sofre bastante elevação de ponto de ebulição. Professor, quer dizer que a alimentação adiante não pode ser usada? Pode ser usada, não tem problema nenhum. Mas talvez aqui o número de unidades seja um pouco mais reduzida. Tá? O número de unidades de evaporação no sistema de múltiplo efeito não seja tão grande. Tá? Por quê? Porque o produto mais concentrado, né? O produto mais concentrado vai estar entrando em contato aqui com um vapor de menor qualidade. Gente, não causem confusão aqui com o termo que eu estou utilizando. Quando eu estou falando em qualidade de temperatura, qualidade de vapor, de aquecimento,
Eu estou falando da temperatura dele, e não aquele índice de qualidade, o título do vapor, que é se ele é saturado ele é 1, se ele é superaquecido é maior do que 1, se ele é líquido vapor ele é entre 0 e 1, se ele é líquido saturado ele é 0, né? E subresfriado menor que 0. Não confundam isso, tá, gente? Não confundam. O que eu estou falando em qualidade aqui é temperatura, é qualidade para troca térmica, tá? Para transferência de calor. Então, nesse caso, o que importa é a temperatura dele. Então vejam que aqui, na alimentação adiante, né, frisando, o produto mais concentrado vai estar entrando em contato com o vapor de menor temperatura, de menor qualidade. Então, se ele tem uma EPE alta aqui, né, pode ser que essa temperatura do vapor não consiga chegar na temperatura de ebulição do líquido, né? E eu tenho que usar mais vácuo aqui. Tá? E vácuo é tudo de bom, mas é tudo de caro também dentro da indústria. Fazer vácuo dentro da indústria não é algo tão simples assim, tá? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre aparatos de fazer vácuo, apesar de eles não provocarem economia de vapor propriamente dito, né? Ou a economia ser muito pequena de vapor, né? Eles são, com certeza, são importantes dentro da evaporação. Então, quando que eu vou usar essa alimentação adiante? Porque quase todos os produtos provocam elevação de ponto de ebulição, né? Eu pegar lá a soda, vai dar 30, 40 graus Celsius de elevação de ponto de ebulição, né? Se eu pegar o leite, ele tem elevação de ponto de ebulição. Se eu pegar soluções salinas, ele tem elevação de ponto de ebulição, né? Quando que eu vou usar, né? Afinal de contas, quando que eu vou usar? Muito importante na área de alimentos, tá? E na área farmacêutica. Por quê? Da mesma forma que a temperatura aqui nesse estágio, do vapor desse estágio é menor, do vapor de aquecimento desse estágio é menor, o produto que está sendo gerado aqui nesse estágio também vai ter uma temperatura menor, certo? Porque nesse estágio, como a gente tinha escrito antes, nós temos maior vácuo, tá? Então, o que acontece aqui? Por que na indústria de alimentos e indústria farmacêutica isso é importante? Porque muitos produtos dessa indústria são termolábeis. O que isso quer dizer, professor? Eles se degradam em alta temperatura. Então eu vou pegar um exemplo, um suco de laranja. Quem nunca comprou aquele suco de laranja mais barato, suco que dizem que é integral, reconstituído, né? Só que mais barato, né? O que é essa reconstituição? Então até um tempo atrás, agora já tem mudado um pouco a tecnologia, mas ainda se encontra isso no mercado, o suco de laranja era concentrado por evaporação, por evaporadores, certo? Hoje já tem alguma coisa de concentração a frio, com membranas, com outras tecnologias, mas ainda a evaporação ainda é muito comum. E sabe que se o suco de laranja começar a aumentar a temperatura, né, dele, ele começa a ter gosto. Principalmente devido à reação de caramelização ali dos açúcares presentes, né, e algumas reações, talvez até alguma coisa de Maillard. Com alguma proteína, alguma coisa que sobra do suco, tá? Não vou entrar muito nessa área de química de alimentos, que não é minha praia, tá? Então o que acontece nesses sistemas, né? Se o meu produto, quanto mais concentrado, mais fácil de ter essas reações, né? Pode ser que lá com baixa concentração, aqui nos primeiros evaporadores, né, mesmo ele estando em contato com alta temperatura, né, ele não aconteça essas reações.
tá? E aí tu pega um suco concentrado, né, num processo com alimentação adiante e compara, por exemplo, um suco concentrado aqui com um processo de alimentação contrária, tu vai ver que na alimentação contrária nós vamos ter muito mais efeitos de temperatura, né, sobre o produto, efeitos tecnológicos da temperatura sobre o produto do que na alimentação adiante. Então, sempre que eu tiver um produto termolábil, né, e eu não puder perder as características desse produto, né, vai ser preferível o uso de evaporadores com alimentação adiante. Tá? Outras duas configurações é a alimentação mista e a alimentação paralela. Tá? Essas duas alimentações elas não fazem muito sentido de engenharia, né? Então elas podem fazer sentido tecnológico. Um pouco do sentido de engenharia é que nesse tipo de configuração de alimentação paralela, né, nós vamos ter quase que uma EPE igual em todos os evaporadores. Tá? Então, se tem efeito de EPE, isso aqui também é uma alternativa. Aí a alimentação paralela, a alimentação mista, é mais aqui por processos tecnológicos. Por exemplo, aí eu preciso dar uma evaporação rápida no início, depois eu tenho problemas de reação e no fim eu ainda tenho problemas de EPE, né? Então no fim o meu produto vai sair aqui onde eu tenho vapor com melhor qualidade, né? Eu jogo as últimas concentrações, né? A penúltima concentração ou antepenúltima concentração aqui nos estágios que tem menor temperatura, para não ter problemas de reação, né? Então, são configurações muito mais para atender problemas tecnológicos. Tá? E o que eu estava mostrando para vocês, tá, gente? Isso é uma figurinha que tem lá no McCabe, tá? No livro do McCabe. Inclusive tem um texto que depois eu colo ali como uma leitura complementar para vocês. É uma comparação entre sistemas de evaporação com simples efeito, duplo e triplo efeito, né? Com EPE, né? Então observem só. Se eu tenho um evaporador de simples efeito, em uma determinada condição eu tenho aqui uma elevação de 76 graus Fahrenheit, tá? Aqui tem graus Fahrenheit, esse gráfico, tá? Num único efeito, eu vou ter, e o meu vapor de aquecimento está a 281 graus Fahrenheit, tá? Até vou corrigir o livro aqui, né, que faltou a unidade, tá? Então, se eu trabalho com um único efeito, o meu gradiente total de temperatura vai ser 105 graus Fahrenheit, o meu ΔT, tá? O meu ΔT vai ser 105, tá? Deixa eu só botar aqui os valores que daí fica mais fácil para a gente acompanhar. Quando eu trabalho com dois efeitos, né, no último efeito, por quê? Porque ele tem que ser concentrado até a mesma condição, tá? Eu vou ter os mesmos EPE de 76 graus Fahrenheit. Só que no efeito anterior, eu também tenho EPE, tá? Aqui nesse caso de 20 graus Fahrenheit. Então eu vou perder 20 mais 76, eu vou perder 96 graus Fahrenheit por efeito de EPE. Logo, o meu ΔT total, né? Tá aqui os ΔTs, ó, de cada um dos casos, baixa para 85 graus Fahrenheit. Tá? Se eu tenho 3 efeitos, agora uma simulação aqui que foi feita no livro com 3 efeitos, no último efeito eu vou ter os 76 graus Fahrenheit, né? No penúltimo efeito eu vou ter aqui 15 graus Fahrenheit, né? Eu estou fazendo a conta de cabeça aqui, acho que não, dá 17 graus Fahrenheit, perdão, tá? E aqui no primeiro efeito eu vou ter mais 9 graus Fahrenheit de EPE, tá? Então, 76 mais 17 mais 9, aqui vai dar 26, 26 com 76, 90, 102. Tá? Eu vou perder 102 graus Fahrenheit de EPE. Tá?
Logo, o meu ΔT vai dar 79. Como a gente sabe que da análise de troca térmica, o fluxo de calor é igual ao coeficiente global vezes a área vezes o ΔT, não é simples assim a, o dimensionamento do equipamento, mas só para fazer uma analogia, né? Então a área aqui, né, vai ser o fluxo de calor, que é quanto de energia eu preciso para evaporar, é a mesma coisa, dividido pelo U vezes o ΔT. Supondo que o coeficiente global seja igual em todos os evaporadores, com 3 efeitos, o meu ΔT é menor do que com um efeito. Tá? Por consequência, ΔT menor, área maior. Quanto maior o número de efeitos, tá? Menor a diferença total de temperatura, maior a área térmica de troca térmica necessária. Então, como eu falei, não esperem que usar um único evaporador, né, vocês vão ter a mesma área de troca térmica do que usando 3 evaporadores, 4, 7 evaporadores. Tá? Então sempre isso vai reduzir a área de troca térmica. Isso que está escrito mais ou menos nesse texto aqui, que também fica para vocês fazerem uma tradução e posterior uma leitura. Sistemas de recompressão de vapor. Tá? Vou botar aqui o videozinho para a gente ver junto isso aqui. Tá? O que são sistemas de recompressão de vapor? Tá? Vamos iniciar aí o vídeo para vocês entenderem. Eu acho, deixa eu abrir aqui tela cheia. Eu acho que esse vídeo, não, ele está bem aqui no início, então vamos deixar ele aqui. Aqui está sistemas de recompressão de vapor. Tá? Deixa eu só abrir aqui, deixa eu tirar isso aqui para explicar para vocês, tá? O evaporador, tá? Tá aqui, o trocador de calor do evaporador, tá? E a cabeça do evaporador está aqui embaixo. Diz, professor, a cabeça embaixo? Sim, é uma configuração aí, tá? Da Haldane, dos sistemas de evaporação da Haldane, onde, né, eu tenho aqui virado. A alimentação do meu evaporador acontece aqui em cima, o líquido passa pelos tubos, o vapor passa aqui pela carcaça do trocador de calor, né? Para quem já viu a aula de transferência de calor, principalmente a aula prática, vai lembrar disso, né? A aula prática de transferência de calor, da carcaça aqui do trocador de calor, tá? E aqui no fundo nós temos a separação. Então o exemplo aqui vai ser, então, ali, ó, leite, utilidades elétricas, alimentos e bebidas, mineração. Então são alguns exemplos da aplicação desse sistema, tá? Vamos ver aqui, eu quero pegar uma parte onde... deixa eu voltar aqui. Tá? Então aqui, ó, lá gera o meu produto evaporado, que vai aqui para a cabeça, para o separador de vapor do evaporador, né? Eu carinhosamente chamo de cabeça do evaporador, né? Até porque eu faço analogia com o meu cabeção. Tá? Vai aqui para a cabeça do evaporador, onde eu tenho, né, o meu líquido concentrado, né, e o meu vapor. E qual é a lógica dos sistemas de recuperação do vapor? Então, esse vapor está a baixa temperatura, certo? Em comparação com o vapor de aquecimento. Está, professor, mas por que ele é a mesma tubulação aqui, ó? Ó, por que isso aqui está acontecendo desse jeito, professor? Qual é a lógica disso aqui? A lógica disso aqui é a seguinte, gente. Eu pego esse vapor que está abaixo de temperatura, jogo ele num
ciclo termodinâmico de compressão e recompressão. Tá? Então eu faço uma recompressão desse vapor, e ao recomprimir esse vapor, ele aumenta a sua temperatura e a sua pressão, tá? De tal forma que ele pode ser reutilizado aqui no evaporador. E mais, tá? Eu posso utilizar parte desse condensado para ajustar as condições termodinâmicas desse sistema. E aí fica uma sugestão de leitura complementar para vocês, que é lá no livro do Toledo, tá? Um livro que tem disponível para vocês aí virtualmente. Então dê uma olhadinha aí no livro do Toledo, nessa referência, que ele fala muito bem da recompressão de vapor. Inclusive, é a referência que nós vamos utilizar para depois fazer os cálculos dos recompressores de vapor. Tá? Então qual é a lógica aqui, gente? Qual é a lógica? Melhorar a qualidade do evaporado, tá? Lembrando, qualidade e temperatura. Para uso como vapor de aquecimento no próprio evaporador ou em um evaporador seguinte, tá? Ou no evaporador seguinte, em um evaporador seguinte, esse ficou bom, um evaporador seguinte, tá? Então eu poderia estar isso aqui nesse evaporador, como mostra aqui a figura, ou no evaporador seguinte. Então a mágica está aqui, colocar uma bomba. Não pode esquecer que uma bomba, ela vai requisitar, né, energia elétrica, tá? Então, por vezes, a energia elétrica ainda é mais barato dentro da fábrica do que a energia de vapor. Vantagens: reduz a área de troca térmica, né, porque aumenta a temperatura, aumenta a qualidade do vapor e, por consequência, aumenta o ΔT, né, e reduz significativamente efluentes gerados no processo. Tá? Então, inclusive aqui ó, ele coloca zero líquido descarte, tá? Ou seja, sem descarte de líquido no processo, tá? Que é uma grande vantagem do ponto de vista ambiental. Tá? Sistemas de vácuo, tá? Então sistemas de vácuo são usados aqui na indústria para, obviamente, reduzir a temperatura de ebulição do líquido, né? Um dos mais comuns são os tipo Venturi. Então, o que consiste num bico de ejetor tipo Venturi? Você fazer passar um líquido que está a alta pressão num local que ele vá ter alta velocidade, tá? Então, por consequência lá da equação de Bernoulli, né? Para esse sistema, se tu aumenta a velocidade, reduz a pressão, né? Pela lei de conservação de energia, né? E reduzindo a pressão, eu tenho uma sucção. Outro detalhe, esse vapor aqui pode ser o que? O próprio vapor de alimentação do evaporador. Tá? Então, o próprio vapor que vai aquecer o evaporador. Então, normalmente, são um injetor, ele é instalado na linha de vapor, né? E ele acaba fazendo esse vácuo. Também pode ser utilizado líquido, também pode ser utilizado água. E também não é incomum, mas aí de novo nós temos o problema de uso de energia elétrica, tá? Nós temos o consumo de energia elétrica, utilizar bombas de vácuo, tá? Essas bombas normalmente têm um selo de óleo, tá? Porque se eu tentar movimentar o ar, vai escapar com facilidade, tá? Então o selo de óleo que eu movimento é o selo de óleo, e o selo de óleo acaba succionando o ar para junto dele. O anel de líquido aqui que ele está falando. Então isso aqui é um anel de líquido, um óleo, tá? Então gira o óleo e o óleo acaba succionando, fazendo o processo de sucção. Lembrando que todos os vídeos aqui tem um link, tá?
Então vocês podem acessar e olhar esses vídeos com mais calma e tranquilidade depois, e olhar inclusive o áudio aqui que eu estou retirando, né, para fazer minhas próprias considerações, né, ver outras coisas que os autores estão dizendo, né, e que os autores dos vídeos estão dizendo, né, e ter uma outra experiência, digamos assim. Ok, pessoal? Então, um pouquinho de sistemas de recuperação, aqui fazendo mais uma observação, né? Sistemas de vácuo, eles não são... Eles têm economia de vapor, né? Por quê? Porque ao reduzir a temperatura de ebulição, né? Quando eu reduzo aqui a temperatura de ebulição, né? Eu chego mais próximo à minha temperatura de alimentação do meu sistema. E quando eu faço isso, né, gente, quando eu faço essa troca, né, essa modificação das condições de ebulição, né, eu preciso de menos calor sensível no processo, tá? São usados de forma conjunta, são usados, normalmente tem vácuo, posso usar recompressão de vapor e sistemas de múltiplo estágio, o vácuo vai estar quase sempre presente, tá? Então isso são sistemas complementares. Beleza? Então, visto aí um pouquinho dos sistemas de economia, posteriormente aí nós vamos ver algumas partes relacionadas ao cálculo desses sistemas. Tá bom? Obrigado e até a próxima.